Nem sempre o emprego ele se contrai instantaneamente. No caso do Brasil foi assim. O PIB foi caindo e o emprego foi se mantendo ainda. A taxas menores de crescimento, mas foi se mantendo. Mas quando chegou no final de 2014, aí o tombo foi grande. Aí ele começou a cair de uma maneira drástica, bem severa. E isso tem um efeito imediato na renda, lógico. Porque a renda da maioria das pessoas é derivada do trabalho, do emprego. A renda das famílias é derivada do trabalho dos seus membros. Tem um impacto muito grande na renda. O quadro atual, hoje o Brasil está com mais de 11% de desemprego. Ou seja, 11 milhões e meio de brasileiros, nos últimos 30 dias, não fizeram nada, procuraram um trabalho e não encontraram, para voltar à definição de desemprego. Isso tem um impacto muito grande na renda familiar. Muito grande. Algum tempo atrás, quando você estava com aquela taxa de geração de emprego de 2 milhões e meio, as pessoas, muitas e muitas famílias, tinham condições de manter os seus filhos só estudando. Quando começou a se agravar a situação, muitas famílias tiveram que colocar esses filhos estudando e trabalhando. E quando se agravou muito, só trabalhando. E quando perderam o emprego de uma vez, outros membros da família tiveram que sair para o mercado de trabalho, se podiam, inclusive idosos, muito idosos, procurando trabalho que não encontraram. O que acabou agravando a taxa de desemprego. Então o quadro do Brasil hoje é um quadro de desemprego recorde. Com mais de 11% de desemprego, nós estamos vivendo uma situação de recorde. Nunca tivemos uma taxa tão alta assim, a não ser na fortíssima recessão dos anos 80, em que um ou outro ano chegou a bater em 12% ou até um pouquinho mais. Mas é uma situação muito séria, porque o desemprego, quando a gente fala afeta a renda das famílias, isso significa o seguinte: o desemprego causa muitos danos sociais pelo fato de afetar a renda da família. O que acontece com a família que perde renda? O que acontece? Qual é a observação que vocês têm? O padrão de vida deles cai. Hein? O padrão de vida deles cai. O padrão de vida geral cai, mas quais são as coisas que ela... É? Para de consumir. Parar de consumir. Quando a gente fala parar de consumir, ainda não dá para ver bem os danos sociais do que é parar de consumir. Mas o que é parar de consumir? Não é só parar de comprar o supérfluo, né? O que é quando a gente fala parar de consumir? Parar de comprar o essencial também, né? É? Às vezes parar de comprar o essencial. Parar de comprar o essencial, o que mais? Inadimplência. Inadimplência, ela vai se endividando, o que mais? Sobre os serviços do governo também. É isso, ela passa a usar muitos serviços do governo, não é isso? Por que ela passa a usar serviços do governo? Vamos ver. Seguro-desemprego. Isso, passa a usar seguro-desemprego. Mas você acha que tinha outra coisa na cabeça quando você falou usar serviço do governo? Estava falando... Escola pública. Ó, escola pública. Então, o que acontece com ela? Ela não pode manter o filho mais na escola particular. Então ela tira o filho da escola particular, coloca na escola pública. O que mais? Mas o que acontece com uma família que perde renda? Tira o seguro de saúde. Isso, ela não pode mais manter um seguro de saúde privado, né? E passa a usar o sistema de saúde público. Então veja, esses são danos sociais que se alastram muito. A família deixa de consumir
coisas que são fundamentais, como por exemplo a educação, como por exemplo a proteção da saúde, como por exemplo a própria padrão alimentar que foi citado aqui. Então, o desemprego certamente é o lado mais perverso de uma recessão. Vocês não acham? A recessão tem vários lados aí, a fábrica fecha, a pessoa vende uma propriedade por um preço mais baixo, mas o lado mais perverso de todos é quando atinge a família desempregada. Muito bem. Muito bem não, muito mal, né? Vamos detalhar um pouco, ver onde é que chega essa perversidade do desemprego. Primeira perversidade grande do desemprego é sobre os jovens. O desemprego geral, vocês viram lá, está 11,2, não é isso? Segundo o dado que eu apresentei nessa última transparência. O dos jovens está em 23%. Quer dizer, 23% dos jovens que estavam trabalhando perderam o trabalho ou o emprego, procuraram trabalho nos últimos 30 dias e não encontraram. É o dobro da taxa de desemprego geral do país. As empresas alegam o seguinte: eu não vou contratar o jovem porque o jovem não tem experiência. Mas se ela não contratar o jovem, esse jovem nunca vai ter experiência, né? Algum dia tem que contratar esse jovem para ele ter experiência. Mas esse não é o único motivo. O outro motivo está ligado ao custo de contratar. No Brasil, nós temos uma legislação trabalhista que impõe certas obrigações para quem contrata. Quem contrata tem que pagar 20% para o INSS em cima do salário do contratado, tem que pagar 2,5% para o salário de educação em cima do contratado, tem que pagar 8% a título de fundo de garantia sobre o salário do contratado. Tem uma série de obrigações. Se nós somarmos todas essas obrigações no Brasil, a empresa que contrata tem que pagar 102,43% do salário a título dessas obrigações. Ou seja, mais do que dobra a despesa da empresa. Toda vez que uma empresa contrata um profissional por R$1.000, ela tem uma despesa de R$1.020, que são 102%. Portanto, o total da despesa dela, quando ela contrata um profissional por R$1.000, o total da despesa dela é de R$2.020. Essas são as obrigações trabalhistas compulsórias e inegociáveis. Então, veja, quando você tem uma despesa alta desse tipo, e quando está sobrando no mercado muita gente, porque nós estamos com 11,5 milhões de desempregados, pergunto a vocês, se a empresa tiver que contratar alguém, o que ela vai contratar? Um menor, um jovem, sem experiência, pagando 102%, ou um adulto com experiência, pagando igualmente 102%? Vai contratar um adulto, tá certo? Porque vai ter uma produtividade mais alta. Então esse é um fator que conspira também contra o emprego dos jovens. É um custo muito alto de contratação no Brasil. Os países mais avançados têm uma ideia, têm um programa muito interessante, que o Brasil já devia ter adotado, que é chamado o contrato de formação. O que é o contrato de formação? Os países que possuem isso, Espanha, França, mesmo aqui na América do Sul, Argentina tem, Colômbia,
a empresa ela pode contratar um jovem recém-formado pagando menos despesas de contratação. Em vez de pagar 102, paga, vamos supor, 40%, 45%. E pode fazer isso durante um certo período. Em alguns países, 12 meses, outros países, 18 meses. E isso é ótimo para o jovem, porque o jovem, passando 12 meses, 18 meses dentro de uma empresa, ele completa a sua formação. Por isso que se chama contrato de formação. Então, vocês, por exemplo, vocês vão sair daqui com 4 anos, vocês vão ter o diploma de economista. Se vocês puderem, logo que sair, entrar num departamento econômico de um banco, de uma indústria, de uma corretora, e ali ficar durante um ano trabalhando com economistas mais experientes, para a formação de vocês, isso será crucial. Então é muito bom para o jovem um programa de formação desse, porque ele ganha experiência nesse período de 12 meses ou 18 meses. É muito bom para a empresa, porque a empresa consegue contratar bons talentos, jovens inteligentes, saídos de uma faculdade ou de uma escola técnica, e ficar observando esse jovem durante 12 meses, 18 meses. Se ele é bom talento mesmo e vingar, a empresa depois contrata no regime normal. Para a empresa é um investimento muito lucrativo. Talvez seja o melhor investimento dela. E para o governo é muito bom também, porque durante esse período todo, o governo recolhe contribuições para a Previdência Social. E para a família nem se fala, né? De ver que o jovem se formou e que está já trabalhando num emprego, numa boa empresa, adquirindo experiência, aprendendo com os outros e assim por diante. No Brasil, há vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, tentando criar esse contrato de formação. Vamos ver se, nesses próximos tempos aqui, esses projetos venham a ser aprovados, porque ajudaria a baixar aquela taxa de desemprego de 23%, talvez para 15%, que já seria um grande passo, ou quem sabe trazer para a normalidade, ou seja, normalidade em termos, né? Trazer para a média geral, que é de 11,2%. Está claro essa ideia do contrato de formação? É uma medida muito simples, mas que ajuda, porque aquela alegação de que o jovem não tem experiência, ela não vai ser contestada, vai dizer, não, de fato o jovem não tem experiência, mas ele vai ter. Agora, a outra, sim, que o custo é muito alto, essa vai ser contestada, porque o custo vai ser mais baixo, vai poder contratar com um custo menor. Muito bem, essa é a perversidade do desemprego para os jovens. Agora, há uma perversidade também para os adultos. O emprego chamado de longa duração, aquele que tem 6 meses já procurando trabalho e não encontra, ou mais, pessoa que está 6 meses procurando trabalho e não encontra, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 12 meses. Isso aqui hoje em dia já atinge 60% dos desempregados. É uma perversidade muito séria, muito grave. Quer dizer, a pessoa perde o emprego e não encontra fácil, não. Ele fica muito tempo desempregado. E quando ele fica muito tempo desempregado, todos esses danos sociais na família que nós falamos aqui vão se agravando. Porque se ele fica 2, 3 meses desempregado, ainda ele se equilibra, mantém o plano de saúde dele, mantém o filho na escola, mas depois de 6 meses, 8 meses, ele perde renda, não tem mais seguro-desemprego, acabou o dinheiro do fundo de garantia, acabou toda a poupança dele, ele começa a entrar nessa área mais grave. Tira a criança da escola privada, põe na pública, suspende o plano de saúde, fica devendo aluguel, tem que mudar de casa, vai morar com outro parente, enfim, aí a coisa vai se complicando e é a situação do Brasil hoje, infelizmente. Há, portanto, um efeito multiplicador nas famílias. Toda vez que um membro perde o emprego, é bem provável que um outro membro também venha perder o emprego.
Porque quando um perde o emprego e reduz a renda, a pessoa passa a ter mais dificuldade de manutenção do equilíbrio familiar, e ele pode chegar e dizer assim, olha, eu vou ter que pegar esse idoso aqui e colocar para trabalhar. Ele coloca para trabalhar, mas o idoso é muito vulnerável a perder o emprego. Eu vou colocar esse jovem aqui para trabalhar, mas o jovem é muito vulnerável a perder o emprego, é 23% de desemprego para o jovem. Então a família toda passa a ser afetada pela situação de um desempregado que pode se multiplicar para vários desempregados. Isso agrava o consumo da família. Quando agrava o consumo da família, volta naquela transparência número 1. Fatores que determinam geração de emprego. Dentre eles está o quê? Consumo, não é isso? Então, afetando o consumo das famílias, vai agravar a situação de emprego futura. A renda da família, ela vai caindo na medida em que o desemprego vai crescendo. No geral, a renda cai quando o desemprego aumenta. Aqui tem um gráfico que é feito aqui pela FIP mesmo, que mostra isso. Esse gráfico está cobrindo o período de junho de 2002 até dezembro de 2015. E essa linha azul, que é a taxa do desemprego, mostra aqueles tempos em que o Brasil estava gerando muito emprego, em que a taxa de desemprego era baixíssima. Como eu falei a vocês, em 2010, o Brasil gerou 2,5 milhões de novos empregos. Em 2010, o Brasil teve uma taxa de desemprego baixíssima aqui. Estava em torno, mais ou menos, de 5%. E ainda foi baixando mais a taxa de desemprego. Quando chegou dezembro de 2014, a taxa de desemprego passou a subir abruptamente, rapidamente, como vocês veem pelo gráfico ali. E ao subir, ela afetou a renda. Porque enquanto o desemprego vinha caindo, a renda vinha subindo. Mas quando o desemprego aqui disparou, a renda caiu também uma velocidade muito grande. Então, uma taxa de desemprego alta significa redução drástica da renda familiar. Pois não? Ah, sim. Foi uma conjugação de fatores artificiais, não é? Um deles foi um modelo de crescimento que estava muito baseado no consumo e propelido por financiamento direto às famílias. Mas chegou um momento em que esse financiamento cresceu mais, o endividamento começou a aumentar, e ao aumentar as pessoas retraíram, pararam de consumir. Isso é um dos fatores que teve muito a ver com essa virada no modelo, né? E há outros fatores que também influenciaram nesse campo aí. Era um emprego muito baseado no setor de pequenos serviços, né? E os pequenos serviços, assim que a renda encolheu, os pequenos serviços pararam de ser feitos. É o caso do serviço pessoal, é o caso do serviço de entrega. Quando a economia teve uma contração, esses serviços pararam de crescer e até encolheram. Aí você teve um aumento repentino de desemprego. Então há fatores ligados à política econômica, sim, que afetaram bastante essa reversão do quadro. O Brasil dificilmente teria condições de manter aquele modelo artificial por muito mais tempo, né? Bancos públicos bancando financiamentos generosos que as famílias aguentavam no começo, não aguentavam depois. Governo dando subsídios para as empresas, reduzindo IPI, por exemplo, para as famílias comprarem, né?
Até o momento em que o governo se descapitalizou, não podia ficar reduzindo também imposto à torta e direita, teve que contrair. A hora que contraiu, os preços subiram, o endividamento estava muito alto, o consumo retraiu e deu no que deu. Então, o comportamento dessas curvas é universal. No mundo inteiro você tem esse ajuste de emprego com renda nesse formato. Em alguns países a tendência é mais demorada, outros é mais rápida. Aqui no Brasil até que foi demorado devido a esses fatores artificiais que alimentaram o emprego durante algum tempo, mas chegamos nesse ponto. E hoje, segundo os últimos dados do IBGE, nos últimos 12 meses, a renda real caiu 4% da família brasileira, na média. Na média. Quando você fala 4% na média, você sabe que tem muita família que está com mais de 10% em termos reais a menos na sua renda.